Em partida decisiva na segunda fase da Copa do Brasil e valendo uma premiação de R$2.100.000, o Goiás visita o Águia de Marabá no estádio Zinho de Oliveira. No vídeo de hoje quero trazer aqui um pouco mais de detalhes sobre essa escalação, sem jogadores importantes, como por exemplo o Bruno Melo, o Maguinho podendo ganhar vaga na lateral direita, enfim, o que pensa, por exemplo, o Guto Ferreira lá na frente em relação ao Palácios ou o Diego Gonçalves, comentar também sobre essa boa equipe do Águia que vem fazendo um campeonato paraense nesse comecinho de ano bem interessante também, as dificuldades nessa partida única na Copa do Brasil, comentar um pouco mais sobre esse jogão de logo mais e também sobre uma entrevista interessante do Edminho Pinheiro falando sobre o interesse de alguns jogadores do Goiás, no caso do presidente do Vila Nova, trocando ideia sobre quais jogadores estão livres dentro do Goiás que poderiam reforçar a equipe rival na Série B do Campeonato Brasileiro, trazer um pouco mais de detalhes sobre esse assunto, o Maguinho que recebeu essa proposta do Vila Nova nos últimos dias, o Edminho comentou sobre esse assunto também. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Hoje teremos esse jogo às 7 horas da noite, torcer muito para que não tenhamos pênaltis e até no máximo ali 10 horas, né, já sair no nosso pós-jogo aqui do canal, que geralmente costuma dar mais visualizações, saindo mesmo no dia que for tarde, né, ainda no mesmo dia da partida, do que no outro por parte da manhã, beleza? Por falar em Águia de Marabá e Goiás, você pode fazer o seu palpite nesse compromisso lá na Mania BetPix, com ótimas cotações para esse jogão da quarta-feira. Uma vitória do Goiás fora de casa está pagando R$1,67 a cada real apostado, um empate R$3,75 e uma vitória do Águia de Marabá em casa R$5,50. Hoje teremos vários bons jogos, inclusive na Copa do Brasil, como por exemplo Atlético Goianiense e Volta Redonda, um empate pagando R$3,40 nesse compromisso, uma vitória do Volta Redonda fora R$4,20 e uma do Atlético em casa R$1,91. Botafogo e Brasiliense também, com uma vitória do Botafogo pagando R$1,33. Ipiranga e Bragantino, com um triunfo do Ipiranga em casa pagando R$4 a cada real apostado, um empate R$3,50 e uma vitória do Bragantino fora R$1,91. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo da Mania BetPix, lembrando que você pode fazer o seu depósito e também a sua aposta em qualquer partida lá na plataforma por apenas R$1, né? A partir de R$1 você já consegue buscar essas ótimas cotações com o nosso parceiro aqui do canal, palpitando também no jogo. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a provável escalação do Goiás para o compromisso dessa quarta-feira, às 7 horas da noite, no estádio Zinho de Oliveira, na cidade de Marabá, o estádio que tem uma capacidade aproximadamente para 5.000 pessoas, entretanto, tendo essa carga total de ingressos pouco mais de 2.600, já todos eles 100% vendidos, inclusive segundo o próprio presidente do Águia, né, a procura foi tão grande para esse duelo que se tivesse um estádio de 20.000 pessoas para esse compromisso na Copa do Brasil, certeza que iria ter casa cheia. Então interessante nessa demanda para um jogo importante, que vale muita grana para as duas equipes e obviamente, né, o Goiás fazendo esse jogo lá no Pará, onde é uma região que tem sim essa boa admiração com o clube esmeraldino e uma demanda também por ser uma equipe da região fazendo esse confronto contra um clube da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Essa premiação de R$2.100.000 também dá uma moral para os jogadores, onde o Goiás tem sim uma premiação para os seus atletas em caso de avanço para a terceira fase da Copa do Brasil, algo próximo da casa de 15% da quantia líquida, né, sendo dividido para os jogadores. E pelo lado do Águia também, uma premiação de R$500.000 para os jogadores no geral, daria mais ou menos uns 20 mil para cada atleta, né, que tem uma carreira mais modesta do que em relação aos que estão no Goiás, obviamente, sem dúvida nenhuma, tem essa motivação extra. Esse duelo que terá transmissão apenas do Prime Video, às 7 horas da noite, no canal fechado, né, por assinatura da Amazon Prime. Então, a gente falar um pouco mais sobre essa escalação, uma informação do André Rodrigues, lá da Rádio Band News de Goiânia, nessa manhã da quarta-feira, deu conta que o Maguinho vem treinando bem, o Guto Ferreira também vem elogiando bastante o jogador e pode ganhar a vaga do Apodi na lateral direita. Além disso, o Bruno Melo sentindo uma pequena contusão, não sei ao certo o que é ainda, mas a tendência é que ele seja substituído pelo Sidmar. E aí tá aquela coisa que eu falei no vídeo ontem, né? O Goiás até que tem uma zaga interessante, com o Bruno Melo, com o Lucas Alter, com o Sidmar, mas se um deles ficar de fora, o outro que substituir vai ser o único razoável para a posição. Depois disso, teria que recorrer a um jogador mais jovem, né? Então precisa sim ir no mercado. Então a tendência dessas duas mudanças e lá na frente, a volta do Cauã no meio de campo e a permanência do Palácios na equipe titular, muito possivelmente na vaga do Diego Gonçalves. O Globo Esporte ele colocou uma escalação basicamente diferente disso, mas eu arriscaria uma provável os 11 titulares para esse compromisso, com o Tadeu no gol, lateral direita com o Maguinho, os dois zagueiros o Lucas Alter e o Sidmar, lateral esquerda com o Sander. Meio de campo o Felipe e o Zé Ricardo, um pouco mais à frente o Cauã,
Lá na ponta esquerda o Vinícius, centralizado o Nicolas, e na ponta direita o Palácios ou o Diego Gonçalves para esse duelo fora de casa. Acho que o Palácios fez uma partida razoável, né, contra o Anápolis fora de casa, mas já foi melhor do que o Diego Gonçalves, e principalmente ficando naquela ponta direita, podendo inclusive intercalar com o Cauã ali no meio de campo. Acho que pode dar certo sim para essa partida fora. Quero saber a sua opinião também aqui embaixo nos comentários sobre essas mudanças, essa ousadia, né, de colocar sem dúvida nenhuma o Maguinho na lateral direita. Segundo o Guto Ferreira, vem retomando a confiança, é um jogador caro, uma posição muito escassa aqui no futebol brasileiro, possivelmente o Guto Ferreira tentando resgatar um futebol pelo menos aceitável do lateral direito esmeraldino. Quero saber se você concorda com essas mudanças. Infelizmente a saída ali do Bruno Melo na zaga, que vinha fazendo ótimas partidas, né, nessas últimas rodadas no Campeonato Goiano e também na Copa do Brasil, e o retorno do Sidmar, pelo menos um outro zagueiro confiável. Até esqueci de comentar a arbitragem de hoje com o Luiz Flávio de Oliveira, árbitro da CBF, né, de São Paulo, muito bom. Aos outros assistentes, a Neuza Inês Bach e o Leonardo Tadeu Pedro. Então um trio de arbitragem experiente para esse confronto na segunda fase da Copa do Brasil. Saindo aqui pelo lado do Goiás, né, onde já trouxe aqui as prováveis escalações com essas mudanças, quero falar também sobre o Águia de Marabá, que até aqui são apenas 7 partidas nessa atual temporada, com 5 vitórias, um empate e uma derrota. O último compromisso aconteceu no último final de semana, uma vitória diante o Caeté, dentro de casa, por 2-0 no dia 11 de março. O Campeonato Paraense, que teve um adiamento muito grande, né, até o início da competição, se eu não me engano, quando o Goianão estava mais ou menos com as 5 rodadas, que aí sim foi ter o início lá no Campeonato do Pará. Mesmo assim, o Águia fazendo uma competição muito forte nesse comecinho de ano, acabou perdendo apenas para o Remo, né, um duelo dentro de casa, foi derrotado por 2-1, um jogo com muitos lances, né, muito perigoso também. O Remo acabou fazendo o seu gol nos minutos finais e saindo com aquela vitória no dia 15 de fevereiro. Então, um dos únicos grandes, né, adversários, além do Paysandu, o Remo, o único que enfrentou foi o Remo até aqui com essa derrota. Mas no restante, estando na primeira colocação do grupo B do seu estadual. Uma provável escalação aí do Águia de Marabá, segundo o próprio Globo Esporte, do técnico Matheus Sodré, acho que é essa a pronúncia dele, já que é escrito com Machaus, né? Então acho que não tem essa pronúncia aqui no Brasil, seria algo parecido com Matheus ou Machaus Sodré. Enfim, técnico jovem, que tem passagens nas categorias de base da Portuguesa, também foi auxiliar técnico em alguns clubes do interior paulista, como o Oeste no futebol chinês também, e agora fazendo esse bom começo de ano lá no Águia de Marabá. A escalação com o Axel no gol, lateral direita o Bruno Limão, zagueiros o David Cruz, o Betão e também o Alan Maia na lateral esquerda, meio de campo o Marabá, mais à frente o Castro, Vander e o Wendel, e lá na frente o Luan Santos e o Luan Parede. Essa é a provável escalação do Águia, que tem principalmente jogadores, tanto que vem fazendo boas partidas, né? Jogadores já experientes, mas com rodagens principalmente no futebol do Pará, Tocantins ou Maranhão, ou seja, aquela região ali mesmo próximo de Marabá, uma cidade de 280 mil habitantes, e o Águia apostando principalmente em jogadores, digamos, mais locais. Obviamente não todos eles são do Pará, mas de regiões próximas, como eu falei, do Tocantins, do Maranhão e também do estado onde está o Águia. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Essa premiação também muito grande, né, para a equipe rival, sem dúvida nenhuma, acaba elevando os ânimos à altura, e essa escalação em que, assim, não conta com nenhum jogador, por exemplo, muito conhecido dentro do futebol brasileiro, mas os principais pontos lá na frente, os dois Luan, né, o Luan Parede e o Luan Santos começaram bem essa temporada, marcando vários gols no campeonato estadual. O Marabá, o volante, já é um jogador mais experiente, tem outros ali também, atletas com mais de 30, 32 anos de idade, que fica à disposição no banco de reservas, e a zaga muito forte, né, fisicamente, tanto o Betão quanto o David Cruz. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários desse gramado diferente, difícil, né, dimensões do gramado diferentes do que a gente encontra nos torneios normalmente aqui no Brasil, mas os desafios, né, nesse jogo único na Copa do Brasil. Mas só para completar essa partida, em relação ao Águia, outro jogador conhecido aqui no futebol goiano era o Jamie, um jogador que jogou no Vila lá em 2014, eu não sei porque, eu lembro muito bem desse cara. Está lesionado, não vai participar dessa partida contra o Goiás. E também no Campeonato Goiano, o próximo compromisso do Verdão adiado para segunda-feira, o jogo entre Goiás e Anápolis na Serrinha. Uma boa notícia para a equipe esmeraldina, já que o duelo na Copa Verde acontece na próxima semana, possivelmente com um time meio mesclado, tendo esses dias de descanso. O Goiás fará essa partida, fazendo a viagem de volta para Goiânia e chegando na capital de Goiás até no máximo ali às 5, 6 horas no comecinho da noite, né, já estando em Goiânia, e aí sim fazendo a sua preparação, na teoria, né, a partir de sexta-feira, na prática, né, a partir de sexta-feira
para esse duelo de segunda contra a equipe do Anápolis. Bora seguir aqui no nosso vídeo de hoje para repercutir uma declaração importante do Edminho Pinheiro na Rádio Band News de Goiânia, ainda nesta última terça-feira, falando sobre sim, uma procura do presidente do Vila Nova, o Hugo Jorge Bravo, para alguns jogadores do Goiás que possam eventualmente ficar à disposição do mercado da bola. Quando foi perguntado sobre o Maguinho, essa informação lá do pessoal da Rádio Bandeirantes, da Tandara Reis, que ele teve uma proposta oficial do Vila Nova, acabou recusando para continuar no Goiás nesse segundo semestre. O Edminho Pinheiro, não dá para dizer que ele negou 100% essa história, falou que não era bem assim, enfim, tentou meio que desvencilhar do assunto, mas confirmou essa notícia que o presidente do Vila questionou essa conversa amigável entre os presidentes, né, aqui dos 3 clubes importantes da capital, os mais que tem série, né, tanto o Goiás, o Atlético e também o Vila Nova, essa boa relação e também a procura, a pergunta, o questionamento, uma sondagem de alguns jogadores dando sopa dentro do elenco do Goiás. O único que a gente sabe até o momento que teve sim essa procura da equipe do Vila foi o Maguinho, que soma até aqui 4 partidas e como eu falei para vocês lá no comecinho do vídeo, existe sim essa grande chance dele ser titular nessa partida da Copa do Brasil contra o Águia de Marabá. Até aqui tem 4 partidas na temporada, um salário de aproximadamente R$100 mil, né, o que impossibilita muito um empréstimo para equipes que não estão na Série A do Campeonato Brasileiro. E esse contrato longo ainda no Goiás até dezembro de 2024. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa declaração, no mínimo polêmica, né, do Edminho Pinheiro, falando sim que tem uma boa relação com os outros dirigentes aqui da capital. Chegou a negar essa relação do Maguinho, mas que o presidente do Vila, o Hugo Jorge Bravo, teve sim consultas questionando alguns jogadores que possam eventualmente ficar livres dentro do Goiás para a disputa, no caso do Vila Nova, na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vila que tem a Copa Verde agora nesse meio de semana também e se prepara para o início da segunda divisão do Campeonato Brasileiro a partir do dia 15 de abril. Se a gente for olhar aqui dentro dos jogadores atuais, né, do Goiás, eu vejo poucos assim sem grandes perspectivas de atuarem daqui até o final do ano. São muito jovens, a tendência é que como por exemplo os destaques da Copinha, voltem, né, para o time sub-20, os que não tiveram tantas possibilidades no elenco de cima, voltem para a disputa do Campeonato Brasileiro da sua categoria e os outros com lesões, como por exemplo o Ian Souto, o da Silva, no meio de campo também a gente, no ataque principalmente, né, o Lucas Emanuel, rapaz, qual que é o nome? O Luiz Felipe também. Então, assim, são jogadores que não estão jogando nesse momento porque estão contundidos ou os que são muito jovens vão voltar para o elenco de base. E em relação, por exemplo, aos mais experientes, eu diria que o único até aqui é o Felipe Bastos, né, que não vem fazendo tantas partidas, mas tem essa parte importante, é um cara que sempre está ali junto com o técnico Guto Ferreira. Não acredito que ele vai sair após o Campeonato Goiano. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também sobre esse assunto, no mínimo curioso, essa procura do Vila Nova em alguns jogadores do Goiás, se você faria esse empréstimo para a sequência do ano. Já falei, alguns que podem deixar o Goiás, o Carlos Maia, o meio atacante, né, que veio ali do futebol da Paraíba, os 2 zagueiros também, o Heron e o Edu, talvez um dos dois, o Eduardo Churran também pode ser que venha a deixar o Goiás, mas não acho que tem esse futebol para atuarem no Vila Nova, né, um time que, beleza, a gente pode zoar aqui, mas está na Série B do Campeonato Brasileiro, acho que não faz muito sentido a procura por esses jogadores. Mas foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Mas como eu falei para vocês, o pós-jogo de hoje saindo ainda hoje, né, tomara sem pênalti, sem muitas emoções, por volta ali no máximo 10 horas da noite, já saindo esse vídeo aqui no canal, para você fazer a sua aposta nesse compromisso lá na Mania BetPix e o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinhos. Valeu, galera!